Mais um desafio para a Justiça, aplicar as penas do mensalão. Quando parecia que as controvérsias do julgamento tinham terminado, elas voltaram com toda a força. No centro do debate estão as medidas adotadas pelo relator do processo e presidente do STF, Joaquim Barbosa. Está correto começar a aplicar as penas sem que o último recurso dos réus seja julgado? E a decisão de levar todos os presos a Brasília? Eles não deveriam cumprir as penas na cidade onde têm domicílio? E o que dizer do afastamento do caso do juiz titular da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, Adhemar Vasconcelos? Ou ainda, dos problemas cardíacos do deputado José Genuíno. Justificam a concessão de prisão domiciliar? Como a Justiça Criminal deve atuar nesses casos? O mensalão envolveu políticos importantes, uma banqueira, empresários, publicitários. Durante todo o julgamento, o grande temor da opinião pública foi a impunidade dos poderosos. Agora, discute-se a tese de que os réus da Ação Penal 470, justamente por sua proximidade do poder, estariam recebendo um tratamento pior que os outros milhares de presos do país. Será? O ex-presidente Lula ensaiou uma queixa, abre aspas. Parece que a lei só vale para o PT. Fecha aspas. E para falar da lei de execução penal e da aplicação das penas no caso dos condenados do mensalão, recebemos Guilherme Nucci, professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, e Kenarik Boutkian, presidente da Associação dos Juízes para a Democracia. Sejam muito bem-vindos, os dois são juízes. O programa é informal, eu vou tratá-los de você, como eu trato todos os nossos entrevistados aqui. Eu pergunto, o presidente Lula tem razão? Quer dizer, há um tratamento diferente da lei em relação ao Partido dos Trabalhadores? Eu acho que ele tem razão porque há um privilégio em relação aos réus condenados. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, um réu condenado no regime semiaberto, sem nome, sem sobrenome, jamais teria prisão domiciliar, mesmo doente. Por quê? Porque a lei não prevê. A lei só prevê prisão domiciliar para quem está no regime aberto. A lei prevê realmente o regime domiciliar para algumas situações, mas também temos que reconhecer que a lei tem que ser interpretada à luz dos princípios. E nesse sentido, embora textualmente não esteja na lei, utilizando-se dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais, várias cortes brasileiras reconhecem a possibilidade de prisão albergue domiciliar. Quando há uma doença grave? Não, prisão albergue domiciliar no regime aberto, isso é verdade. Semiaberto, aquela pessoa que não é famosa e não tem nome nem sobrenome, está na colônia penal internada, se tratando lá dentro, não em casa. Não é, na prática, quer dizer, vocês como juízes não concedem de jeito isso? Nenhum. Não. Mas por que não concedem? Porque não está na lei. Só porque não está na lei? Sim. Não há um tratamento humanitário como na diz a Kenarik? ele pode não ter concedido, mas eu, por exemplo, já concedi, e não só eu, como vários juízes aqui do Estado de São Paulo, em questões humanitárias. Eu lembro, mas aí é indulto. Inclusive indulto humanitário e inclusive na modalidade domiciliar. Então, é possível. Eu queria discordar do meu amigo Guilherme Nucci, no sentido de que seja um privilégio. Na verdade, acho que o julgamento tem uma história para contar, no sentido de que foi, na minha concepção, um caso específico que se refere a várias pessoas que são deste partido, estão sendo utilizadas para uma demonstração pública. Para mim fica muito claro que isso é um jogo do direito penal num sentido mais amplo. O direito penal querendo dar uma demonstração de potência no Brasil. Sim. E sendo a figura articuladora desse exemplo o ministro Joaquim Barbosa. Ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não sei se não se pode dizer ele exclusivamente, mas o fato é que isso é uma prática que tem acontecido não só no Brasil, como na América Latina. As pessoas que são presas, condenadas, processadas, de regra, são os presos, os pobres. Essa que é a nossa regra. Se nós formos ver os 500 mil que estão presos no Brasil, essa é a realidade que a gente vai ver. Perfeito. E o que acontece?
em alguns momentos, uma visão mas um efeito midiático. Você pensa, você destaca de um determinado processo como se ele fosse servir de exemplo. E isso acontece e dá uma falsa impressão para a população que não são só os pobres, os pretos e os miseráveis. Mas fica a dúvida sobre se então deveríamos tratar com leniência também, só para não ser exemplicidade. Exatamente. Aí eu já acho o seguinte, está havendo uma inversão de valores. Na verdade, agora estão gritando direitos que nunca gritaram para o indivíduo que não tem ninguém por si. Essa é a realidade. Ninguém saiu na imprensa gritando que fulano no regime fechado está morrendo no cárcere. Ninguém saiu na imprensa gritando que no semiaberto tem gente doente no alojamento sem tratamento. Ninguém fala absolutamente nada. Por quê? Porque agora o julgamento é de réus especiais, é que nós vamos então pensar em tratamento humanitário? Ora, somos todos iguais perante a lei. Ao contrário, o que está se dando para os réus do mensalão é um privilégio e vou explicar mais. O fato de alguns estarem sujeitos na pena global ao regime fechado e estarem indo para o semiaberto agora, pelas penas que transitaram em julgado. Porque ainda aguardam o julgamento de embargos infringentes. Já estão ganhando. Se eu fosse advogado, tempo, né? Lógico. Amanhã, se eles forem condenados na pena da quadrilha, eles já cumpriram tanto tempo no semiaberto que não vão poder mais ir para o fechado. Portanto, não poderão? Não. Por que não? Porque toda aquela pena cumprida é pena extinta. Eles já estarão provavelmente no regime aberto. O máximo, não, mas se for julgado dentro de 4, 5 meses, como é previsto... previsto... Mas não vai ser julgado tão rápido assim. É isso que eu acho que ele está correto nessa... Eu concordo com ele nessa colocação. Eles estão, privilégio. Não coloco como privilégio. Eu não diria um privilégio, mas uma sorte. De estarem cumprindo pena agora no semiaberto e poderem evitar o regime fechado no futuro. Mas por que a sorte? A sorte porque, na verdade, não é um tratamento especial. Não, na verdade é que o julgamento ele teve características que não são, vamos dizer, normais. Isso. Sem dúvida. Por exemplo, eu nunca vi, e suponho que você também nunca viu, um processo iniciar um réu, começar o cumprimento de parte de uma pena, sendo que ele tem o restante para ser decidido. Então é o que ele falou, por exemplo, tem réus que estão em regime semiaberto. Por aquele crime estão em regime semiaberto, mas tem eventualmente outra pena que pode ser o fechado, que ainda vai ser decidido. É o caso do Zé Dirceu. Exato. Esse é um dos casos. E do Delúbio também. Então, nessas circunstâncias... Estar no semiaberto é uma sorte muito grande. Agora, entretanto, por que isso aconteceu? Por que se fez isso? Ninguém entende, não sei. Os juízes nunca viram isso. Os juízes criminais não são capazes de apontar um caso que eles tenham dividido a pena de um determinado indivíduo para que cumpra uma parte e não cumpra outra. Mas eu peço ajuda para compreender, então, esse fenômeno de vocês que lidam, que são operadores de justiça todo dia. Questão muito simples. Porque o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo a decretação da prisão. Dos que já estavam transitados julgados. Já estavam transitados julgados. O Supremo se reuniu e decidiu que sim, que já estava transitado julgado, podiam cumprir a pena. Sim. Houve uma grande confusão naquele dia, naquela quarta-feira, dia 13. O ministro Joaquim Barbosa disse que voltaria na quinta ao tema, não voltou e na sexta expediu os mandados de prisão. Quem quis beneficiar quem, se é que essa foi a intenção? Mas só uma coisa, nós estamos também diante de um julgamento inédito. As coisas que estão acontecendo são pela primeira vez. Então, olhando o regimento do Supremo, não tem uma solução para a execução da pena. Não tem carta de sentença, que é possível. Tem nada a ver com crime. Não há previsão, porque nunca ninguém se imaginou que nós iríamos ter uma competência originária tão ampla para julgar tantos réus como se fosse um juízo comum. Que o Supremo instruiu e julgou um por um, dando a aplicação da pena. Isso é inédito. Quer dizer, o ineditismo do processo provocou fez soluções inéditas. É lógico. É por isso que eu vejo dessa forma. Mas alguma ilegalidade foi cometida? Porque a crítica que boa parte do PT fez nesses últimos dias é de que havia uma quantidade de ilegalidades da decretação da prisão até a efetivação dela e a maneira como eles estão cumprindo pena, que a impressão que dá é que alguém atropelou, pisou em cima da lei. Há ilegalidades cometidas nesse processo? Na minha visão, não. E na sua? Que chama atenção esse fato que você acabou de narrar. Teve uma sessão
houve um compromisso perante a Corte, de todos os ministros, que o tema voltaria, em razão de várias circunstâncias que sejam. E não voltou. Me parece que isso é uma anormalidade no funcionamento da Corte. Se o próprio presidente Supremo diz que vai voltar com o tema e não volta, espera de mandato, alguma anomalia parece que há. Mas não é uma ilegalidade? Ele usou uma prerrogativa que ele tem como relator? Eu te diria, eu não entro nessa, eu já não entraria nessa questão, porque longe de mim discutir como o Supremo deve agir. Não sei como foi a sessão, se haveria continuidade regimental ou não. O que eu observo há muita reclamação de que não foi expedida a carta de sentença. Eu até fui entrevistado, perguntaram sobre isso. Carta de sentença é possível, para nós é guia de recolhimento. Outra coisa, mas então eles foram presos sem a guia de recolhimento. Ora, nós todos sabemos que primeiro prende, depois expede a guia de recolhimento. Essa é o que está escrito na lei de execução penal. Todo indivíduo, quando é condenado, o juiz expede o mandado de prisão e quando ele é capturado é que começa a execução. Então, a primeira medida do ministro Joaquim Barbosa era determinar a prisão. Então, você não viu nenhuma ilegalidade, digamos assim. Quer dizer, as acusações de que o processo está sendo conduzido de uma maneira que atropela a lei não conferem. Não, eu acredito digamos, que não, por causa das de prerrogativas que foram tomadas por vontade própria, mas que não atropelam direitos dos réus. Ou não? São sentenças transitadas em julgado que eles estão cumprindo, eles não estão cumprindo nenhuma sentença em pendência. Estão cumprindo o justo. O Supremo realmente decidiu isso, mas eu fico me perguntando se realmente não existem essas séries de ilegalidade. Na abertura, por exemplo, do programa, foi mencionada a troca dos juízes. Da vara de execução penal. Da vara de execução penal, lá de Brasília, por exemplo. Que isso provocou, aliás, todas as manifestações, né? Da Associação dos Magistrados, da UAB. Sim, então me parece que nós temos que apontar que além de ser um fato inédito, esse julgamento, o fato é que ele tem muitas estranhezas durante o seu percurso. E acho até que o ministro do Supremo colocar que voltará a questão para ser decidida coletivamente e retirar isso, que não era o combinado naquela sessão, me parece estranho. Tirar um juiz e determinar, eu não sei se de fato isso aconteceu, mas se de fato aconteceu, que os termos da manifestação da Associação Juízes para a Democracia é essa, nós queremos que o ministro esclareça se aconteceu ou não, porque a alteração de um juiz... Não se escolhe um juiz para causa nenhuma, né? Ninguém pode escolher uma juiz. Coisa diferente. O artigo 21 do Regimento do Supremo diz que quem julga, executa. Portanto, o executor é o Joaquim. O Joaquim. Então, ele delega. Ele delega a vara de execução penal. Quem pode o mais, pode o menos. Primeiro, ele delega apenas atos não decisórios. Quem vai executar a pena dos condenados pelo mensalão é o Supremo e o relator tomará as medidas principais. Portanto, não é o juiz que vai decidir. Mas ele delegou, salvo engano... Atos não decisórios. Ele delegou que o juiz de execução decidisse sobre a questão de saúde de um dos réus que estava com problema de saúde. Isso ele vai para lá, ele vai ficar em prisão domiciliar, isso é jurisdicional. Mas isso não é delegação de um ato... Possivelmente, ele talvez, nós não sabemos exatamente, porque não lemos os meandros da questão. Até parece que não há documentos. Pois é. Então a gente está falando informal, de uma coisa que não se sabe. Talvez pelo telefone, isso é normal? de Justiça. É normal? Algum processo? Eu pergunto, o ponto nenhum é o seguinte. processo funciona por telefone, não existe isso. O processo, ele tem regras e existem regras por alguns motivos. Transparência, moralidade, mas publicidade. Esse processo não corre em segredo de justiça, está televisionado, todo mundo está vendo, não tem segredo de justiça. Se ele encaminhou alguma coisa, se há que se encaminhar alguma coisa do Supremo para o juiz, para ele cumprir alguma delegação, é claro que isso tem que estar documentado e formalizado. Não existe outro meio. Ele não poderia telefonar para o juiz
Ele não poderia telefonar. Não estou dizendo que isso aconteceu. Não estou dizendo que isso aconteceu. Também não sabemos, não sabemos. Especulando. Estamos especulando. Eu não. É que na medida em que não houve documento... na medida que não houve documento... Mas é fato, por exemplo, que o ministro Joaquim Barbosa teria ficado em dúvida ou inseguro com os relatos diferentes que apareceram sobre o estado de saúde do José Genuíno. Quer dizer, havia uma informação de que a situação era muito grave, havia uma situação de que não era tão grave assim. O próprio juiz da Vara de Instrução foi ao presídio para verificar, e depois o Joaquim decidiu a transferência e soube que o Genuíno tinha dado uma entrevista a uma revista e ficou muito irritado com isso. Ou seja, isso é motivo para ele, então, que é o fiscal da execução, bom, primeiro lugar, pediu uma alteração? Não, em primeiro lugar, eu não sei a que título esse juiz foi lá para verificar o estado de saúde do José Genuíno. O que eu sei, da leitura que eu fiz hoje dos jornais, é que a junta esteve lá, verificou que o estado de saúde dele é um estado de saúde de pessoa que tem um problema, mas não é grave, e que pode ser tratado na colônia. Ele teria ido antes disso, ele teria ido antes dele ter ido para o hospital. Ficaria para o Joaquim Barbosa tomar amanhã. Essa é a notícia. Isso em relação de hoje. O juiz, o Ademar Vasconcelos, teria ido ao presídio antes, quando houve a informação, não sei, quando houve toda a informação que o PT produzia de que o Genuíno de fato não estava bem. Certo. A família dizendo, havia uma acusação do tipo, o Joaquim Barbosa vai matar esse réu, não é? Vai matar o condenado, mantendo ele na prisão, e a informação que ele teve da execução penal teria sido insegura. Eu estou apenas passando o que está... De qualquer sorte, o que eu quero dizer... É o tratamento especial dado a um réu que está no semiaberto. Qualquer outro réu no semiaberto está com um problema de taquicardia, vai no hospital e volta. Eu não entendo por que este réu especificamente, diversamente do resto dos semiabertos do Brasil, tem que ser tratado em casa. De qualquer forma, independente da situação de saúde, o que eu quero apontar não é possível qualquer pessoa, seja quem for, alterar, escolher juiz. O juiz não é escolhido por qualquer pessoa, existe uma lei, existem regras, e as regras existem justamente para os juízes não serem manipulados e os juízes não serem escolhidos de acordo com o critério ou da parte ou até talvez do próprio judiciário. Mas se ele estiver considerando que ele não está executando a pena a contento, lógico, ele pode avocar. Dele, que é a pessoa, digamos, que tem a execução nas mãos... Ele não pode alterar o juiz. Ele pode? Ele não pode alterar o juiz. Mas a delegação é para o juízo, ou seja, para aquela vara. Não é para aquele indivíduo, para aquele outro indivíduo. O juiz não é... Não para atos decisórios. Se ele delegou, é para o juízo e não para o juiz. O juízo é aquele que ocupa aquela vara. Com limitações, que nós não lemos e não sabemos, estamos especulando. Ainda que tenham limitações, o fato é, ele não pode escolher o juiz. Ele delega o que ele quiser, ótimo, ele vai delegar o que ele quiser. Pode tirar do juiz se ele quiser, ele ficar com tudo. Ele pode ficar com tudo. Se o juiz não cumpriu o que ele determinou. Pode. Mas ele escolhe o juiz? Eu pergunto. Ele escolhe o juiz? Ele pode escolher o juiz? Não. Você acha que ele pode escolher o juiz? Eu acho que ele vai encaminhar a vara de execuções de Brasília, só que eu não sei como lá funciona, porque você sabe melhor que ninguém que quando nós tínhamos o nosso departamento de execuções de São Paulo, os juízes não tinham nenhuma vinculação a nada. E o presidente podia escolher, sim, o juiz. Os juízes que ficavam naquela vara. Lá tem um juiz titular. Mas aí que a gente não sabe os meandros da organização judiciária de Brasília. Não, tem um juiz titular que cuidava do processo e que não está cuidando mais do processo. A única coisa que a gente quer é que venha quem de direito e explique o que aconteceu. Teve telefonema? Não teve? Por que um juiz que era titular está despachando e por que ele não está despachando mais? E isso ainda não está completamente claro. É essa que é a questão. Embora não haja uma ilegalidade flagrante pelo que se sabe até aqui, é o que eu quero não sei se não adiante. Eu não posso afirmar que não tem ilegalidade, se você tem esses dados. Então, eu só queria andar um pouquinho para frente, são dois fatos novos também de agora. Um deles, o pedido de trabalho, de autorização para trabalhar do Zé Dirceu. Ele conseguiu um excelente emprego na gerência de um hotel, ganhando 20 mil reais para ser gerente administrativo de um hotel. E há uma especulação também de que se pode pedir o indulto
para o Genuíno, talvez até para o Roberto Jefferson, que não teve a prisão decretada ainda, por causa do estado de saúde deles. O que vocês acham? É viável isso? Está tudo correto? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Está acabando. Afinal, tem direito José Dirceu de sair, de pedir para sair para trabalhar todos os dias, na medida em que ele ganhou um ótimo emprego, um emprego bem bacana em Brasília, de ser gerente administrativo de um hotel, com salário de R$20 mil, já com a carteira assinada, e tem direito a um indulto, o José Genuíno, talvez Roberto Jefferson, se o processo dele também chegar à decretação da prisão logo. Esses são os fatos que se especulam nesse momento. Expressa previsão legal, só quem entra no regime semiaberto, cumpre 1/6 da sua pena, com bom comportamento, é que pode pedir saída temporária para trabalho e estudo sem vigilância. Agora, colocar o pé no semiaberto e no dia seguinte sair para trabalhar e voltar para dormir, não pode. Isso não é comum. Porque semiaberto não é regime aberto. É o regime aberto que prevê isso. Dormir no cárcere, trabalhar durante o dia. O semiaberto é exatamente o que, então? O semiaberto é ficar na colônia penal, onde deve trabalhar e estudar. Dentro da colônia. Dentro da colônia. Aí tem um parêntese, um aspas. Na verdade, isso é o que deveria acontecer, mas infelizmente o sistema prisional brasileiro é um desastre absoluto. Não tem vaga. Não tem vaga. Então, o que tem feito os juízes diante dessa realidade? A lei estabelece isso. E a lei estabelece que o Estado tem que fazer a sua parte. Como o Estado não faz a sua parte, vários juízes têm permitido essa situação de trabalho fora. É verdade. Então, é essa que é a realidade. Então, a lei crua, é nesses termos que o doutor Guilherme falou. Mas a interpretação prática que faz é outra, mas porque só para o próprio Estado falha. Só para ficar claro, o local onde ele está preso agora, de onde ele reivindica sair para trabalhar, é adequado? Quer dizer, ele poderia trabalhar dentro do presídio? Eu não sei, eu não conheço. O que caracteriza, digamos, a autorização no caso do ministro Joaquim Barbosa, imagino, né, ou do juiz da vara de execução, permitir isso? É o fato de que ele não tem trabalho lá dentro, que ele não está numa colônia penal? Se não tiver trabalho lá dentro, esse seria o fato a justificar. Se não tiver trabalho, se tiver trabalho lá dentro, nada justifica. E sobre a história por que cumprir pena em Brasília? Por que levaram todos para Brasília? Porque lá correu o processo, porque lá aconteceu o crime e o réu cumpre pena aonde o Estado determina. Não existe nenhum preceito legal dando direito ao réu de cumprir pena no seu domicílio. E digo mais... O Joaquim Barbosa, inclusive, anunciou isso na votação do fatiamento. Ele anunciou que a execução seria... Os réus disseram, dá graças a Deus, de não vir cumprir pena em São Paulo, onde tem o PCC, e eles iam ser extorquidos, porque o governador do Distrito Federal garantiu a eles que lá não tem PCC. De qualquer forma, só voltando na questão do regime aberto, que ele disse, doutor Guilherme, que essa saída seria para o regime aberto. Só que também eu preciso dizer para todo mundo que está aqui ouvindo que nós não temos prisões em regime aberto. Então, não existe praticamente, a gente pode dizer que não existe essa modalidade. O aberto não é recolhido, né? Não é recolhido. Então, acho que assim, precisamos esclarecer que existe uma falha enorme do Estado em relação ao cumprimento de penas de todas as pessoas. Verdade. E que o que o Judiciário deve fazer, segundo a minha concepção, e na verdade isso tem sido uma prática muito frequente em vários tribunais, no STJ, enfim, que... Não cumprindo o Estado a sua obrigação, cabe a não causar prejuízo a qualquer réu, seja ele quem for. Em duas palavras, cabe pedido de indulto? Lógico, pode dar no Natal já. Pode já se livrar pode de todo resolver o problema diretamente com o presidente. Precisa ver problema mais político do que judiciário. Muito mais. Precisa ver quais serão os requisitos do decreto. Para esse decreto. Se ela quiser conceder graça, a graça é individual. Ela pode perdoar um por um e está resolvido. Na verdade, nós temos muitas anomalias nesse processo, mas a grande preocupação é a questão da violação eventual da independência judicial. Essa é imperdoável. E a gente espera realmente que alguém venha e dê a resposta clara, com todas as letras, e não uma frase genérica, que aqui é assim assado.
Bom, infelizmente eu tenho que encerrar. Eu agradeço muito as informações preciosas que vocês trouxeram. Vocês são magistrados e fazem isso todos os dias, nos ajudando a esclarecer. Obrigada, Kinarique. Obrigada, Guilherme. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.